Essas são 5 perguntas encurraladoras para a maioria das pessoas que estão envolvidas na fé. São perguntas encurraladoras, mas também pode ser perguntas esclarecedoras para você que está aí agora. Não custe nada, você pode acionar o nosso canal agora, se inscreva no canal, dê o seu like se você gosta, o dislike se você não concorda, deixa o seu comentário se o que ele falou aqui você não concordou, tá bom? Eu preciso desse feedback pra gente fazer um apanho geral e ver como que está aí essa questão na sua cabeça, porque eu tô ouvindo muita coisa esses dias e eu preciso desse feedback seu. Eu resolvi ajudar vocês. Sabe quem vai responder essas perguntas agora para nós? Nada mais, nada menos do que ele. Esse homem que tem um testemunho extraordinário. Ele que perdeu a sua esposa numa mesa de cirurgia e em um ato de milagre Deus lhe devolveu a vida. Prega no Gideões Internacional no mundo todo e ele está aqui agora no canal Bispo Santos no YouTube respondendo as perguntas, as 5 perguntas encurraladoras ou, dependendo de quem fala, esclarecedoras para você. Fala logo! Ninguém tem paciência comigo. Nada mais, nada menos do que ele, o apóstolo Daniel Elias Fernandes, o presidente da Igreja Apostólica Missão Mundial Servos. Ouça agora, depois a gente volta. Vamos começar a aula. Me responda uma coisa, pelo amor de Deus. Política é de Deus ou política é do diabo? Tô pensando. Tá pensando? Eu encontro pessoas que são radicalmente contra homens de Deus militarem politicamente. Agora, à luz das escrituras sagradas, nós vemos José foi um governador, Daniel foi um ministro do rei. Então a Bíblia Sagrada é clara quando ela diz: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Está escrito, toda autoridade é constituída por Deus. Ou seja, essa coisa de governo, de gestor, de legislador. Então, veja, por exemplo, a Bíblia tem um livro dos juízes. Tem um livro na Bíblia chamado Juízes. São aquelas pessoas que julgavam, que buscavam equalizar um dilema, um conflito. A Bíblia fala sobre os políticos, fala sobre os juízes, fala sobre os sacerdotes, fala sobre os profetas. Um cristão verdadeiro, um homem de Deus, uma pessoa que tem compromisso com a palavra, ele deve votar, exercer o seu direito de cidadania ou ele deve se abster disso? Eu não entendi o que ele falou. Eu tenho interpretado que na política só tem 2 dimensões. Tem aquele que é votado e tem aquele que vota. Então veja você, aquele que é votado está metido na política, está envolvido na política. E aquela pessoa que vota ou não vota, ela também está envolvida na política. Por quê? Porque ela tem o direito de, como cidadão, escolher ou não o governante, escolher ou não o legislador. Agora, se a pessoa vota, ela está envolvida na política, está envolvida nesse contexto. E se a pessoa também fala, não vou votar em ninguém, ela também está envolvida. Por quê? Porque o não voto dela também vai ser decisivo em relação a alguma coisa. Mas alguém vai chegar lá, alguém estará governando, alguém estará gerindo a sociedade. Alguém estará legislando. Então veja, em Juízes, no capítulo 9, a palavra do Eterno fala sobre a parábola de Jotão. Então o profeta Jotão, ele conta uma parábola. Então exatamente para mostrar que quando os bons se omitem, os maus dominam, os maus tomam conta. Então ele conta a parábola, ele diz: as árvores se reuniram para escolherem para si um rei. Chegaram para a oliveira e falaram: reina sobre nós. A oliveira disse: eu não posso, porque eu tenho que produzir o azeite. Chegaram para a figueira disse: eu não posso reinar, porque eu estou ocupada, eu tenho que produzir a doçura. Chegaram para a videira, a parreira, né, que produz uva. A videira disse: eu não posso, porque eu tenho que produzir o vinho que alegra as pessoas. Eu estou fazendo uma coisa boa para a sociedade. Aí chegaram para o espinheiro e falaram: espinheiro, reina sobre nós. O espinheiro falou: tá bom, é comigo mesmo. Então, por que é que nós temos muitos espinheiros governando cidades, estados, nações? Por que é que nós temos muitos espinheiros legislando, né? Debatendo a saúde, a educação, a infraestrutura?
exatamente por omissão dos bons, por omissão daquelas pessoas que deveriam estar contribuindo de uma maneira positiva no que diz respeito à gestão, à legislação, mas a omissão dos bons em serem militantes para ocuparem cargos é que fazem com que os espinheiros dominem. Agora, não somente é a omissão dos bons no que diz respeito à militância, mas a omissão dos bons também no que diz respeito ao voto. Se Jesus estivesse aqui na Terra, ele votaria ou ele não votaria? Ou seu voto seria nulo? Qual partido ele votaria? Boa pergunta. Uma certa feita, alguém abordou Pedro, questionando se o mestre dele pagava impostos ou não. E quando Pedro se encontra com o Senhor Jesus manda que Pedro vá até o lago e pesque um peixe e olhe na boca do peixe. E quando Pedro faz isso, lá dentro tem uma moeda de ouro. E o Senhor Jesus diz a Pedro: então você vai, paga o seu imposto e paga o meu também. E há uma declaração do Senhor Jesus a respeito disso. Ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é um aval do próprio Senhor Jesus em relação à política, em relação aos gestores da sociedade. Uma pessoa que vive na sua individualidade, vive isolado em algum lugar, que não vive em sociedade, em comunidade, esta pessoa ela não vai ter dificuldades em relação à vida no que diz respeito a relacionamentos, porque ela não se relaciona com ninguém. Agora, quando se trata da vida em sociedade, em comunidade, é preciso que se estabeleçam regras, é preciso que hajam regulamentações para o viver bem de todos, é preciso que haja consenso. E é exatamente por isso que se faz necessário o gestor público. O que a Bíblia diz sobre a política? Biblicamente, nós interpretamos que nos dias da Bíblia, o próprio Deus estabeleceu 3 ministérios. A Bíblia só tem 3 ministérios para aqueles que professam fé em Deus. Então tem o sacerdote, o profeta e o rei. Ora, quem era o rei nos dias da Bíblia? Era o governo, era o político, o administrador, aquele que estabelecia regras, estabelecia princípios para o viver bem na sociedade. Então, o homem de Deus, a mulher de Deus precisa fazer reflexões à luz das escrituras sagradas sobre a importância dos políticos e sobre a importância das pessoas do bem militarem politicamente. É certo uma igreja, uma religião, o pastor, o sacerdote, o líder espiritual, o bispo, se envolver juntamente com o seu povo de frente com a política? Ou uma igreja que se envolve com a política, ela não é nada espiritual? Ela deve sair fora disso para ser uma igreja espiritual. Quantos automóveis existem trafegando para lá e para cá? E se não existissem as regulamentações do trânsito? Mão, contramão, sinaleiras, limites de velocidade. O caos que seria. Eu não sei se você sabe, mas são os políticos que estabelecem as regulamentações para que haja esse convívio na sociedade de fluxo de veículos. E também não somente em relação ao trânsito, essas regulamentações do trânsito que são estabelecidas pelos políticos, mas até mesmo o valor do nosso dinheiro, o valor do salário mínimo, por exemplo. Então, são muitas regulamentações. A respeito da educação, são os políticos que decidem. A respeito dos cursos, as matérias dos cursos, os políticos que decidem o que as crianças vão aprender na escola, se são coisas boas ou ruins que eles vão aprender na escola. Então, exatamente esse ponto do que as crianças vão aprender na escola é que eu quero chamar a sua atenção para esse dilema que está acontecendo em nosso país em relação à cartilha chamada Kit Gay, que os políticos estabeleceram que essa cartilha ela precisa ser estudada pelas crianças de 6 anos acima. Então, uma cartilha que estabelece ensinamentos precoces a respeito do sexo para as crianças e que é contestada por aquelas pessoas que têm princípios de preservação da família tradicional. Agora, é exatamente por isso que se faz necessário que pessoas de bem militem
politicamente, para protestarem, né, para coibirem essas coisas que extrapolam os limites da moral, os limites do bom senso. Tô falando sério, mano. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!